Está começando Despertando com a Palavra. Hoje é 16 de outubro de 2020, sexta-feira. Mais um final de semana que se inicia. Estamos debaixo da poderosa mão do Senhor. Graças a Deus, glória a Deus. Que bom que chegamos até aqui. Certamente o Senhor cuidará de nós. Mas para isso precisamos estar vigilantes. Saber a vigilância necessária, compreendermos o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Acredite você ou não. Você pode até duvidar, mas o diabo existe e ele vive querendo nos atribular. Ele usa pessoas, sopra no ouvido de pessoas que amamos, não é? E do nada, por causa de besteira, confusões, contendas são causadas, desastres acontecem, pessoas tiram a vida do outro por motivo algum, por não vigiar. E existe um responsável, não é, para tudo isso. É o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Ele não perde a oportunidade para tentar nos derrubar o tempo todo, para destruir a nós e aos nossos. O interessante é que, assim como diz o versículo, ele fica ao nosso derredor, fazendo barulho. Isso porque ele trabalha com a mentira, com o engano, com a confusão, fazendo com que nós mesmos façamos as escolhas erradas. Nós temos a opção, contar a história que diz que o diabo soltou o cavalo, e a partir daí o cavalo foi, esbagaçou uma plantação, o dono da plantação foi atrás do dono do cavalo, e houve briga, e houve morte, e houve muita confusão. Aí chegaram e disseram: mas tá vendo, diabo, o que você fez? Aí ele disse, ironicamente: eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Muitas das vezes precisamos estar vigilantes, porque a maioria das coisas somos nós quem fazemos, por descontrole, por falta de vigilância. Por isso devemos vigiar e guardar a palavra de Deus para podermos andar no caminho certo, evitando dor e sofrimento para nós mesmos e para os outros, aqueles a quem nós amamos. Uma das coisas que nós devemos aprender a vigiar e guardar é a nossa língua. A língua precisa ser dominada e não nos dominar, como diz a palavra de Deus em Tiago. Não é? E no Salmo 141, no versículo 3, diz assim: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O salmista estava clamando a Deus por esse entendimento, porque ele sabia o quanto é necessário para nossas vidas controlarmos a nossa língua. Outra coisa que precisamos ter vigilância necessária são os nossos pensamentos. Veja que a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ah, que bênção! Aqui a palavra de Deus não está dizendo para pensarmos em briga, em confusão, em contenda, em pagar no mesmo preço, em pagar na mesma moeda, em ficar remoendo, nutrir pensamentos ruins. Não, nós devemos renová-los. A palavra de Deus também em Romanos diz: renovem-se, não se moldem por esse mundo. Não é? Mas que nós devemos nos renovar. Nós devemos nos renovar a cada instante os nossos pensamentos e trazer esses pensamentos cativos, porque a palavra diz que nós temos de Deus, nos diz que nós temos esse poder de trazer esses pensamentos cativos. Não deixe os pensamentos viajarem, não é? A ponto de lhe destruir.
a ponto de fazer com que você tenha aquele pensamento e você fique angustiado, triste, e esse pensamento gere em você um sentimento ruim. Não faça isso em nome de Jesus. Tenha a vigilância necessária. Outra coisa que devemos vigiar são os nossos olhos. Porque a partir do que a gente vê, não é? Como a gente vê, nós devemos saber o que vamos olhar. Tem uma musiquinha que eu canto com as crianças. Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Não é? A gente precisa ter bons olhos. Primeiro, a gente precisa ter bons olhos para ver certas situações e certas coisas, e vigilância necessária para não ver certas coisas. A palavra de Deus, no Salmo 101, no versículo 3, diz assim: repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. É isso que nós devemos fazer. O que a gente vê não pode nos dominar. O que vemos pode iluminar nossas vidas ou pode nos levar para as trevas. Por isso que devemos vigiar. Outra coisa que devemos vigiar são os nossos relacionamentos. As pessoas não têm sabedoria. Tem homens que vê e sabe que a mulher é casada, não é? Tem amizade, conhece, mas tem que saber o limite. A mulher da mesma maneira. Os filhos têm que saber como se relacionar com seus pais, com amor, mas com respeito, com amizade, mas com respeito, compreendendo que existe uma hierarquia e que o pai e a mãe já viveu mais. Marido, não é? Esposa, deve compreender e saber nutrir os seus relacionamentos. Irmãos, tem que saber nutrir os relacionamentos. Amigos, precisamos tomar cuidado no tratamento com as pessoas do sexo oposto, do mesmo sexo. Cuidado para não transmitirmos aquilo que não é, que não existe. No cuidado para, através de uma atitude, não levantar algum pensamento desagradável. Devemos ter sabedoria e vigilância em nome de Jesus. Outra coisa que nós devemos vigiar sempre é o tempo. O nosso tempo. Tem pessoas que sempre estão apressadas, achando que nunca tem tempo para nada. Outras estão excessivamente lentos, achando que tem o tempo todo. E uma outra questão do tempo é saber o tempo das coisas. Não é? A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. A gente precisa compreender o que qual o tempo, o que esse tempo está querendo me dizer. Né? Nesse momento, o que é que eu posso fazer? Porque nós devemos agir sempre, mas de acordo com o tempo, porque uma coisa certa, na hora errada, é coisa errada. A gente deve aproveitar cada oportunidade, o tempo todo, principalmente para nos aproximarmos mais de Deus. Aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor, peça isso, para adquirir aproximação, sabedoria, salvação em Deus. A palavra de Deus em Efésios 5, no versículo 16, diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E nós devemos aproveitar cada momento, não podemos perder tempo, devemos aproveitar as oportunidades, aproveitar para dizer o eu te amo e também para demonstrar esse amor. Oportunidade, não é? As oportunidades que diante de certas situações você deve dar um basta em certas relações e em certos tipos de sentimentos. Outra coisa que nós devemos vigiar é a nossa salvação. Devemos lutar, manter, para que ninguém venha roubar de nós a nossa coroa. Nos tirar do sério, cuidado com as afrontas que vêm contra a sua fé. Não se deixe levar. Não permita, não é, que as pessoas manipulem a você e você perca a sua salvação. A palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim. Apocalipse 3, versículo 11.
Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não permita que ninguém tome sua coroa por um descontrole, por falta de vigilância, por tudo. E outros, vocês que se afastaram, que se permitiram esfriar, saíram do primeiro amor, vigiem. Palavra de Deus também em Apocalipse 2:4 diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Em nome de Jesus, volte para o Pai. Reflita em nome de Jesus. Orai e vigiai. A vigilância necessária. E termos cuidado com pequenas coisas. Às vezes você diz, não, isso é uma bobagem. Mas tenha cuidado. Tenha cuidado para não que essa bobagem não se torne uma tempestade. E venha trazer dores, e venha trazer decepções, nos tirar aquilo que Deus tem para nós. Tenha cuidado em nome de Jesus. A palavra de Deus em Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, diz assim: não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Aqui está falando sobre o amor, sobre as características do amor. Então ele não maltrata. Aquele que ama a Deus, que ama o próximo, tenha cuidado com essas pequenas coisas, porque quem ama não maltrata e nem causa dor. Por isso, orai e vigiai, porque o inimigo de nossas almas vive ao nosso derredor. Mas não se preocupe, que nós temos um Deus poderoso. Nós devemos todos os dias clamar a eles. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai, por me ensinar, por nos ensinar. Ensina essa pessoa que está me ouvindo hoje, Senhor. Ensina-nos através da Tua palavra. E nos mostras quais são as estratégias do inimigo contra nós, para que possamos estar alertas e vigilantes, para saber, ó Pai, fazer nossas escolhas, as melhores e as escolhas corretas, Senhor. Ensina-nos, Senhor, Sua verdade cada dia mais. A cada dia mais, revela-te, ó Pai, a nós, em nome de Jesus, para que possamos verdadeiramente ser libertos e estarmos alertas e vigilantes, com a vigilância necessária, para que o inimigo de nossas almas não venha nos enganar. E nós te pedimos, ó Pai, e oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.